Tamo aí, primeirão, olhão, tamo junto aí, nossa quarta aula. Paramos na aula passada em átomo, em molécula, substância simples, substância composta. Agora não, agora nós vamos para a união dessas substâncias que nós chamamos de mistura. E já vamos direto para a mistura aí, povão. Vamos em cima, falar um pouquinho de mistura. E aí nós já estamos aí, misturas. O que é mistura? Mistura é a união de duas ou mais substâncias, seja ela simples ou seja ela composta, desde que seja diferente entre si. Ó, a união de duas substâncias simples diferentes é uma mistura. A união de duas substâncias compostas diferentes é uma mistura. E também a união entre uma substância simples e uma substância composta também é uma mistura. E essas misturas, elas são classificadas em misturas homogêneas e misturas heterogêneas. Então nós já vamos direto para lá. O que é mistura homogênea? Mistura homogênea são aquelas misturas que apresentam apenas uma fase. O que é fase, professor? Fase é cada aspecto visual do sistema, é tudo que você vê. Isso é uma mistura homogênea. Por exemplo, você tem uma água, tá aqui, essa águazinha, aí você vai pegar o que? Você vai pegar para dentro dessa água, você vai colocar uma pitadinha, ó, você vai colocar uma pitadinha de sal dentro, aí você mexe até o sal desaparecer totalmente. Ou é uma mistura, por quê? Porque tem duas substâncias diferentes. Mas como eu vou ver só a água, significa que é uma mistura homogênea, porque só tem um aspecto. Isso é mistura homogênea. E misturas heterogêneas? Mistura heterogênea é quando eu tenho dois ou mais aspectos. Ó, aqui eu tenho uma água e um óleo. Então, água na parte de baixo, óleo na parte de cima. Isso é uma mistura heterogênea. Por que heterogênea? Porque tem duas fases, dois aspectos. Eu vejo duas coisas. Se eu te ver duas ou mais, sempre é classificado como misturas heterogênea, diferente. Não esqueça disso, todas as misturas que ocorrem no nosso meio, ela pertence ao grupo das homogêneas ou ela pertence ao grupo das heterogêneas, tá certo? Até o ar que está entre eu e você é uma mistura. Nós temos várias composições químicas no ar atmosférico, e essa mistura nós chamamos de misturas homogêneas, né? Porque o ar, o gás que está entre eu e você aqui na atmosfera, que ele não tem cor, não tem cheiro, por isso que nós chamamos de misturas homogêneas. E essas misturas homogêneas é representado por fase, monofase, difase, trifase, polifase. O que é monofase? Quando só tem uma fase. E tudo que só tem uma fase, obrigatoriamente tem que ser homogêneo. Para ser heterogêneo tem que ter duas ou mais fases. E para isso você vai ter que ver duas ou mais substâncias dentro de um recipiente, para ver que uma mistura é heterogênea, tá? Fica atento a isso. Então as misturas, como elas são formadas de substâncias, né? Essas substâncias puras, quando se junta a outra substância pura diferente, ela forma as misturas. Por isso que nós vamos ver os gráficos. Nós temos os gráficos de uma substância pura. O que é o gráfico de uma substância pura? O gráfico de uma substância pura é quando eu tenho, ó, só água. Eu coloco a água dentro do recipiente, isso aqui é uma substância pura. E o gráfico dessa substância pura? O gráfico da substância pura está aqui. Olha só. O gráfico de substância pura é quando ele tem uma reta aqui no ponto de fusão e uma reta no ponto de ebulição. Essa reta quer dizer patamares. Professor, mas o que significa isso? Significa que uma substância pura, para sair do estado sólido para o estado líquido, não precisa ficar aumentando a temperatura dela. A temperatura que ela está, ela já passa, já muda de estado. Por exemplo, a substância pura, nesse caso a água, ela sai do sólido para o líquido a 0 grau. Então, para ela passar do sólido para o líquido, não precisa aumentar a temperatura para 1 grau, 2 graus, a 0 grau ela muda. Mesma coisa, ó, o gráfico da substância pura, no ponto de ebulição, a água entra em ebulição a que temperatura? A 100 graus. Então, para ela entrar água pura, entrar em ebulição, não precisa ficar aumentando a temperatura. A 100 graus ela vai mudar de estado físico, ela vai sair do estado líquido para o estado de vapor. Eu estou falando de água, né? Vapor. Ela vai para o estado de vapor. Então, quando tem reta no ponto de fusão e reta no ponto de ebulição, que representa o gráfico de uma substância pura. E caso eu tenho, professor, mas se eu tiver aí, professor, uma inclinada, ó, quando eu tenho inclinada no ponto de fusão, inclinada no ponto de ebulição, é gráfico de uma mistura. Então, ó, eu tenho aqui, ó, água mais sal. Se eu tenho água mais sal ou água mais açúcar, né? Água mais açúcar é o gráfico de
uma mistura. E qual é a diferença, professor? Porque, ó, na mistura aqui não é uma reta, é uma inclinada. Uma reta aqui na ebulição, uma inclinada. O que quer dizer isso, professor? Quer dizer o quê? Que aqui não tem patamares. É, professor, mas eu não entendi ainda. Significa que esse ponto de fusão, uma mistura para sair do estado sólido para o líquido, é necessário aumentar a temperatura. A mesma temperatura ela não vai mudar de estado. A mesma coisa aqui, ó, quando eu tenho um gráfico aqui, no ponto de ebulição. No ponto de ebulição, uma substância líquida para passar para gasoso, eu tenho o quê? Que aumentar a temperatura. Por exemplo, você coloca uma água para ferver, você vai fazer comida na sua casa. Aí quando sua mãe fala aí, ou sua irmã, dê uma olhada aí na panela aí, ó, que a água tá fervendo. Quando você chegar lá, ela tá fervendo, ó, ali tá 100 graus. Aí você faz o quê? Joga sal dentro. Quando você joga sal, ela para. Porque ela parou, porque agora ela vai começar a entrar em ebulição só acima de 100 graus, a 104 graus ela começa de novo. Então aí, ó, precisa de quê? De um aumento da temperatura. Só que esses gráficos da mistura tem subdivisão. Nós temos gráfico de mistura eutética. Gráfico de mistura eutética, sim, professor. Por exemplo, a solda, aquela solda elétrica, você vai soldar um ferrozinho na sua casa, ela é composta de estânio e chumbo. Nesse material, só o estânio tem 62%, enquanto o chumbo tem 38%. A temperatura, essa temperatura ela vai ser atingida aí, né, a 183 graus, a solda vai deixar de ser sólida e passar a líquida. Ó, só a solda é sólida, quando tu liga ela, ó, ela passa para líquida, que é líquido viscoso. Então aqui é uma reta, sempre a 183 graus. Então essa temperatura é constante, por isso que tem patamares, aqui não tem variação de temperatura. Agora a solda elétrica, quando está no ponto de ebulição, ela tem variação de temperatura. Então quando a reta só é no ponto de fusão, é mistura eutética. E outra mistura azeotrópica. O que é mistura azeotrópica? É um álcool, ó, todo mundo falando de álcool aí, ó. O álcool, a mistura azeotrópica, álcool. O álcool é a mistura de água, nesse caso aqui do nosso álcool, 96% é álcool, 4% é água. E a ponto de fusão dele, o ponto de fusão, ó, é uma inclinada, eu preciso aumentar a temperatura, não tem patamares, ela tem que ser uma temperatura sempre cada vez mais alta. Agora aqui, ó, no ponto de ebulição é uma reta. Se no ponto de ebulição é a reta, quer dizer o quê? Que esse álcool, para ele evaporar, ele precisa atingir uma temperatura de 78,1 graus, mais ou menos aí. Então não precisa colocar 79, 80, 90 graus para ele evaporar. Não precisa. Só essa temperatura de 78,1 graus aproximadamente, ele já vai para o estado gasoso, ele vai sair do estado líquido para o estado gasoso. Então aqui, ó, tem reta. Quando tem reta, tem patamares. Patamar quer dizer que a temperatura é constante, 78,1 graus. Ó, ponto de fusão não tem reta, é inclinada, variação de temperatura. Quando a reta aqui, ó, é no ponto de ebulição, é mistura azeotrópica. Não esqueça. Ó, sempre é isso. Agora, quando a reta aqui, ó, é no ponto de fusão, é mistura eutética. Fica atento aí, ó, certo? Sempre atento a essas características aí, importantíssimo isso, tá certo? Valeu, mais uma aulazinha, nós chegamos, mastigamos aí, falamos de misturas homogêneas, mistura heterogênea, gráfico de substância pura, gráfico de mistura eutética e gráfico de mistura azeotrópica. Agora nós vamos lá para quinta aula, nós já vamos falar de quinta aula de fenômeno, mas já estamos chegando, estamos andando a cada degraus aí, firme, primeirão, vamos lá, aulas curtas, não cansa, então rapidinho você vê ali e já parte para outra aí, depois parte aí para a quinta aula, tamo junto, um abraço aí, até a quinta aula, tchau.